volta de 1917, em pleno fragor da Revolução Bolchevique, um homem notável, chamado Gurdjieff, reuniu a elite de alunos de psicologia para que se afastassem da Rússia e iniciassem uma grande viagem à busca de homens e mulheres notáveis. O prestígio do eminente psicólogo, que iria abrir uma brecha na psicologia materialista, ensejando o quarto caminho, era tão admirado que conseguiu um salvo-conduto do czar Nicolau III, assim como dos revolucionários, para poder atravessar as fronteiras com seus alunos e iniciar uma jornada que ficaria célebre, quando, visitando a Índia, a China, o Japão, o Egito, com os seus alunos, ele tentou penetrar na psique humana para decifrar a incógnita da criatura em si mesmo. Depois que muitos alunos desistiram da jornada áspera, ele resolveu voltar à Europa e foi residir nos arredores de Paris. Ali, então, ele ergueu a sua escola de psicologia para poder preparar uma elite de pensadores em torno da realidade do ser que deve encontrar a plenitude durante a vilegiatura carnal. Entre os notáveis alunos de Gurdjieff, destaca-se o russo-inglês Pedro Auspensky, que por motivos muito pessoais, oportunamente, discrepa do mestre, mas continua prestando-lhe as melhores homenagens. E quando é convidado a proferir uma conferência em Londres, e posteriormente diversas em universidades americanas, ele resolve, através de 5 memoráveis conferências, fazer um relato da psicologia do quarto caminho, a psicologia que tenta penetrar no âmago do ser imortal, libertando-o da argamassa materialista do fim do século XIX e dos primórdios do século XX. Teve a oportunidade de dizer que a psicologia é o estudo das leis, das bases, do pensamento da criatura humana. E à medida que ele vai evoluindo na sua tese psicológica, ele atreve-se a afirmar que a psicologia é também a arte de mentir, porquanto as criaturas humanas invariavelmente somos tomadas por esse sentimento de debilidade moral, a mentira psicológica, afirmando saber o que não sabemos, asseverando colocarmos-nos numa posição que não é adequada à nossa situação intelecto-moral, para, por fim, dizer que a psicologia é a doutrina que estuda todas as leis e acompanha o pensamento universal. A proposta de Gurdjieff é exarada numa análise coletiva da sociedade dos anos 50. E ele, depois de fazer uma perfeita identificação do ser contemporâneo, procura adentrar-se no âmago desse mesmo ser, estabelecendo que em nossa sociedade existem 2 biótipos que merecem uma análise mais profunda. Aquele biótipo de natureza fisiológica, que constitui a maioria das criaturas, e que, de certo modo, seríamos 90%. Esses indivíduos da boca para baixo, que ainda nos encontramos na situação primária dos instintos básicos, comer, dormir e procriar. Mas também existe em nossa sociedade um biótipo especial, que nada obstante o cultivo dos instintos básicos também ama, também cultiva os ideais superiores,
também mantém-se enobrecido e viaja na direção do infinito, desejando fomentar o progresso da sociedade. Mas para que possamos entender a colocação de Gurdjieff, deveremos dar um salto quântico no pensamento de Carl Gustav Jung, que depois de apresentar a sua doutrina da psicologia profunda, analisa o ser humano e o seu processo antropossócio-psicológico para culminar, por volta da década de 50, antes de desencarnar, que esse indivíduo adquiriu a consciência em um período muito distante do seu processo antropológico. Trata-se de uma conquista quase contemporânea. Se analisarmos esta evolução de quase 2 bilhões de anos, desde as primeiras expressões na monera e nas formas que se multiplicam na intimidade das águas submarinas. É o momento em que o indivíduo adquire a consciência. E Jung estabelece que esse momento faz-se caracterizar pela notável conquista, quando o self toma conhecimento profundo de todas as realidades de natureza psíquica. É que vale dizer que é um instante mágico, quando a criatura humana discerne o bem do mal, o que deve e pode fazer em relação ao que não pode e não deve fazer. Estabelece-lhe, então, a consciência, que passa a reger-lhe a vida, confirmando o que o eminente codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, teve a ocasião de exarar em O Livro dos Espíritos, na questão 621, quando perguntou às entidades venerandas onde se encontra escrita a lei de Deus. E a resposta dos guias da humanidade, uma das mais grandiosas sínteses do pensamento filosófico: na consciência. É exatamente na consciência que nós podemos colocar a presença de Deus e das suas leis. Poderemos repetir a velha tradição indiana esotérica do Deus interno, que deve ser conquistado, como asseverava Jesus, de assalto, na direção sublime do coração. Expressão em voga para a época traduzir a grandeza dos sentimentos enobrecidos. E Gurdjieff, então, estabelece que, nada obstante a criatura humana seja portadora de consciência, a diferença imensa que vige entre nós é resultado dos vários níveis em que nos encontramos em razão à consciência. Ele terá a ocasião de dizer que existem 4 níveis de consciência, mas um de seus mais eminentes discípulos, o Dr. Robert de Ropp, aquele autor do quimismo dos neurônios cerebrais, fiel na tradição profunda do seu mestre, terá a ocasião de desdobrar esses níveis de consciência em 5 diferentes etapas. E propõe que o primeiro nível de consciência da criatura humana, a criatura primária, a criatura instinto, a criatura em que tem a predominância daquelas manifestações ancestrais no conceito kardeciano, é o indivíduo de consciência de sono sem sonhos. É que vale dizer que é a criatura automatista, que vive exclusivamente para as sensações, que se compraz dos prazeres, especialmente, que deflui do gozo material. O prazer de comer, o prazer de dormir, o prazer da libido, que teria levado, na filosofia, Epicuro a criar a chamada escola hedonista, aquela que, entronizando a beleza e o ideal como sendo superiores para a busca
da realidade de um ser integral, centraliza toda a sua proposta no ter, que proporciona poder, que faculta gozar, naturalmente demonstrando que a criatura é somente esse feixe de sensações, que depois de atendidas, vão culminar na morte ou aniquilação da vida. Mas Epicuro teve a oportunidade de constatar, ainda em vida, que o ter não resolve o problema da busca, da felicidade no sentido da autoiluminação, daquele indivíduo que se integra ao concerto sinfônico do cosmo, porque uma pessoa que come muito, que se empaturra, naturalmente padece de problemas gástricos, tem digestão, é vítima das modificações inevitáveis no seu organismo. O indivíduo que dorme muito perde o contato com a realidade intelectual, afrouxa os sentimentos de nobreza que pudessem viger dentro dele. E aquele que vive do prazer imediato do erotismo, do sexo, invariavelmente tomba no cansaço e é atormentado muitas vezes pela impotência ou pela frigidez, procurando na atualidade recursos químicos para exercer o fenômeno da procriação ou simplesmente do prazer sexual. Então, esse período de consciência é a base estrutural do processo antropológico na busca de uma vida psicológica. Mas, segundo o Dr. Robert de Ropp, a evolução é inevitável e ninguém a pode postergar. E tem toda a razão, porquanto a doutrina espírita assevera que este processo dá-se por intermédio das sucessivas reencarnações. A vida, indubitavelmente, é única, mas as existências corporais são múltiplas. E à medida em que elas se repetem, o espírito adiciona as experiências de cada etapa, avançando na direção desse estado que Jung irá chamar de individuação, o estado luminoso. E o indivíduo passa, no conceito do Dr. Hoppe, para a consciência de sono com sonhos. Esse indivíduo, de vez em quando, tem o despertar da lucidez. Ele já não é egotista, é egocentrista, egoísta. Já não é avaro. Ele agora já pensa além de si e daquele círculo que ele denomina o seu círculo de interesse, de paixão, de afetividade. Logo, esse suave despertar proporciona o desenvolvimento de natureza ética e, em breve, de natureza moral, abrindo-lhe espaços para a solidariedade. Ele avança agora no rumo da consciência desperta, nessa conquista extraordinária de conhecer e de aprender a valorizar todas as concessões que a vida lhe propicia. Se dermos um salto quântico na história da filosofia, iremos encontrar no mito da caverna de Platão essa proposta, muitas vezes interpretada sob várias angulações. A caverna de Platão tem um caráter psicológico muito próprio, mas também tem um caráter de natureza reencarnacionista muito especial. Pode-se nele encontrar a prova inequívoca da sobrevivência da alma e do retorno do espírito ao mundo de sombras, à caverna material na qual nos omisiamos temporariamente. Quando um jovem que vivia naquela caverna clareada por uma fogueira no centro e que projetava as sombras nas paredes, resolve por atravessar a porta, pela primeira vez se depara com este mundo colorido, rico de beleza, com as paisagens de inexcedível luz, que lhe deslumbra a alma
e faz que ele retorne apressado para dizer a todos que se encontram ali na caverna, entre claridade e sombras, que um pouco adiante, ali fora, a vida estuante, a beleza, há um verdadeiro paraíso que nos aguarda. E aqueles indivíduos de consciência de sono, sem sonhos, redarguem que dali não se afastarão, porquanto ali nasceram, ali viveram e ali morrerão, como os seus antepassados. Ainda encontramos esses biótipos em nossa sociedade. Eu nasci nisso, me tenho criado nessa atividade ou nesse comportamento, e nele espero morrer, especialmente na proposta de espiritualização. Quando apresentamos a doutrina dos espíritos, seja na sua faceta científica, que demonstra no laboratório de investigações os conceitos apresentados na área da filosofia, com as suas consequências ético-morais religiosas, esses indivíduos dizem, não, eu estou vinculado a determinada doutrina ortodoxa, porque nela nasci, nela morrerei, como se tendo nascido despido, deva despido morrer. Essa fase natural que a evolução vai impulsionando. E quando aquele jovem retorna e tenta convencer os indivíduos cuja consciência está adormecida e não tem sequer um insight de uma realidade transcendental, esse jovem retorna e vai viver a vida exuberante que o fascina, que é a vida integral da consciência de si mesmo. O quarto nível de consciência conforme o conceito do Dr. Robert de Ropp. Nesse nível, o indivíduo percebe que não basta viver, não basta sair um pouco de si, que ele está em uma especial máquina que necessita de ser direcionada. Essa máquina regida pela consciência. Mas essa consciência não é o resultado da elaboração neuronial. Ela não é o fruto do cérebro. É algo que comanda o cérebro. É, portanto, de natureza transcendente. Essa transcendência que se refere à doutora Elizabeth Lucas, a emérita psicanalista, discípula de Viktor Frankl, quando propõe no decálogo da logoterapia a necessidade de um indivíduo buscar a transcendência para realizar o encontro com a própria consciência. Vivemos escravizados no impulso do ego, e esse eixo ego-self, que foi o resultado de uma fissão, no momento em que a emoção pela primeira vez apareceu no indivíduo primário, ainda não foi feita essa junção para que o self, aquilo que somos, no corpo que estamos, comande a nossa vida, dando-lhe um sentido psicológico, oferecendo-lhe um significado extraordinário. Então, nesse quarto nível de consciência, demos-nos conta que essa máquina necessita de ser bem dirigida para o sucesso da criatura integral. É uma máquina, segundo Auspensky, e de acordo com o Dr. Robert de Ropp, que tem 7 funções. Funções que respondem pela existência racional da criatura humana. A primeira função é intelectiva. E essa função intelectiva deve ser desenvolvida, trabalhada, cada vez mais. Porque por mais que se nos agigante o conhecimento, ele é infinito. Rezam as tradições a respeito de Sócrates, que os seus inimigos, depois de consultarem o santuário de Delfos e ouvirem a resposta do deus Apolo pela pitonisa, quando interrogado quem é o homem mais sábio da Grécia, a grande médium de Delfos em transe redarguiu Sócrates. E aqueles inimigos, quem os não tem,
Retornaram a Atenas e encontraram o insigne mestre da ética moral, o exímio sofista, caminhando com seus alunos e despertando-os para encontrar o conhecimento dentro. Porque o conhecimento vem de dentro para fora, vem do mundo das ideias, de onde nos originamos, segundo o conceito socrático platônico. E então esses inimigos encontram o grande mestre da maiêutica, do parto intelectual, e dizem-lhe que tiveram a oportunidade de consultar o santuário de Delfos, e o deus Marte informou que ele era o homem mais sábio da Grécia. E com um toque de ironia perguntaram-lhe: tu crês? Ou tu te crês? O homem mais sábio de toda a Grécia? Ao que Sócrates redarguiu bem: eu acredito que sim. E por que interrogaram os seus adversários? Porque, respondeu ele com sabedoria, eu sou o único que sabe que nada sabe. E desarmando-os com essa resposta de profundo conteúdo, Sócrates resolveu visitar o santuário glorioso. E ao chegar a Delfos, à entrada, percebeu um pórtico do qual estava grafado, desde as tradições do passado da Magna Grécia, a frase que ele incorporaria ao seu pensamento filosófico: gnóte-se auton, conhece-te a ti mesmo. E eu trouxe para que as criaturas, ao invés de se preocuparem umas com as outras, no conhecimento psicológico da sua realidade, viajassem para dentro e se conhecessem a si mesmas. Então Allan Kardec, o notável investigador e psicólogo, quando a psicologia ainda não era uma doutrina libertada da psiquiatria, pergunta às entidades venerandas, conforme a questão 919 do Livro dos Espíritos, qual o método prático mais eficaz para ser feliz neste mundo e vencer as más inclinações? E a resposta foi igualmente sábia. Um sábio da antiguidade, já vos disse: conhece-te a ti mesmo. E examinando esta questão, Santo Agostinho, o grande sábio de Hipona, do século IV, exara: fazei como eu. Quando estava na terra, diariamente, antes de deitar-me, fazia um exame de consciência dos meus atos. Quando me dava conta que me houvera equivocado, esforçava-me por reabilitar-me. E quando estava agindo corretamente, prosseguia. O que a mim me deixa transparecer que aquela resposta, conhece-te a ti mesmo, como foi exarada por Sócrates, tem a sua origem no pensamento agostiniano. Esse primeiro autopsicanalista, porque foi a primeira pessoa da história que teve a coragem de autoanalisar-se e colocar o seu retrato anterior a Jesus no notável Confiteor, nas suas confissões. Eu era um ser desajustado, tinha prazer em mentir, em furtar, em roubar, em criar problemas. E as confissões de Santo Agostinho tornam-se uma das bases da tradicional igreja cristã primitiva a partir do século IV. Vemos então que é necessário intelectualizarmos-nos, entendermos o sentido da vida. Pessoas há, no entanto, que dizem: e aqueles que não têm o desenvolvimento cultural? Eu sempre recordo-me da figura inolvidável de minha genitora, que era analfabeta, mas que tinha uma sede de conhecimento que a levava a interrogar-me a respeito de tudo quanto ignorava. Possuía o dom da sabedoria de saber o seu próprio limite. E à medida em que nos tornávamos espírita, íamos lendo-lhe as obras extraordinárias da codificação, onde se encontra sintetizado o conhecimento universal, especialmente o Livro dos Espíritos,
e naqueles que o sucedem, como o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, a Gênese, e aqueles dois mais singelos, o que é o Espiritismo e o Principiante Espírita. E notávamos as lágrimas que lhe corriam dos olhos verdes, e muitas vezes dizendo: explica-me melhor, meu filho, porque esta linguagem eu não entendo. E um dia especial, quando líamos-lhe o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo da melancolia, ela me fez parar e perguntou: afinal, o que é melancolia? E ele disse: é uma tristeza profunda que vem do interior sem que saibamos como se nos apresenta e nos deixa, utilizando uma expressão baiana, macambúzios, tristes, amargurados, sem objetivo. Ela disse: então é isso que me acontece vez que outra. E o que é que diz aí o Evangelho? O Evangelho vai dizer que é saudade, é uma evocação inconsciente que dorme no íntimo do ser que somos, de momentos ditosos que já fruímos antes, em existências pregressas. E neste momento não temos o mérito de as evocar lucidamente, estimulando-nos ao trabalho de conquistar espaço nesse processo da intelectualização. É necessário, portanto, diz o Dr. Robert de Rops, desenvolvermos a inteligência, essa inteligência que se pode enriquecer de conhecimento, da sua vasta gama de apresentações. E logo, ele nos fala do segundo efeito da máquina, ou a segunda manifestação da máquina, que tem um caráter emocional. É necessário que desenvolvamos a nossa emotividade, que trabalhemos o nosso sentido emocional. Encontro pessoas que me dizem: eu não sinto nada, eu não tenho emoções, e naturalmente teriam um diagnóstico de esquizofrênico. E existem aqueles que dizem: mas eu tenho uma emotividade terrível, nem me dou conta e já estou chorando. É uma emotividade em desequilíbrio. Eu tenho uma amiga especial, que é a emotividade em pessoa. Narrou-me que oportunamente desencarnou o marido de uma amiga comum, de nós outros, dela e minha amizade. E a viúva telefonou-lhe do cemitério: vem ajudar-me, eu aqui estou no velório, dentro de mais 2 horas teremos que inumar o meu marido. E eu já não aguento mais, as pessoas são quase cruéis. Chegam e perguntam de que morreu. Eu faço o relatório. E antes de acabar chegando: mas que coisa, de que morreu? Ninguém está interessado em saber, mas pergunta. E eu tenho que explicar. Minha amiga tomou um choque e já começou a chorar. Foi para o banheiro chorando. Pegou o automóvel e foi ao cemitério chorando. Chegando ao cemitério, entrou na primeira capela chorando. Debruçou-se sobre o caixão e chorou à vontade até cansar. No momento da exaustão, levantou a cabeça e, olhando as pessoas que ali estavam, estranhou. Eram todas pessoas desconhecidas. Ela achou peculiar, olhou para o cadáver. Não era o marido da nossa amiga. Então ela saiu algo aturdida e só então lembrou-se de ler em cada entrada da capela o nome do extinto. Descobriu onde é que ele estava e entrou. Veio a viúva e abraçou-a. E vendo-a tão equilibrada, perguntou-lhe: ué, você não chora? Não, eu já chorei o morto errado. É natural que deveremos controlar a nossa emoção para não chorarmos cadáveres errados. É a segunda função da máquina, disciplinarmos a nossa emotividade para sermos pessoas sociáveis e, acima de tudo, para podermos ganhar o nosso equilíbrio interior. A terceira função da máquina é a função do movimento. Somos seres que nos movimentamos, às vezes desordenadamente. Graças aos modismos, diariamente estamos mudando as nossas posturas. Na atualidade, podemos dizer que a maioria das criaturas humanas é colunável, isto é,
sofre da coluna, porque somos indivíduos que perdemos o hábito da boa postura, da busca do conforto, perdemos o equilíbrio. Eu sou do tempo em que as cadeiras eram um verdadeiro ângulo reto. Encostávamos no espaldar e mantínhamos uma postura erécta, saudável, em que a coluna vertebral permitia descer o fio de prumo da base do crânio ao cóccix, respeitando a ligeira curvatura para o nosso equilíbrio. Mas veio o progresso tecnológico, vieram os designers, e agora nós temos móveis confortabilíssimos e cruéis, porque ficamos todos tortos à medida que nos sentamos confortavelmente. Aconteceu-me algo muito especial. Como é natural entre todos nós, eu tenho um casal de amigos que no passado era uma família muito modesta, mas de repente enriqueceu. Esse milagre que acontece no Brasil e em outros países. Pessoas que dormem pobres e honestamente acordam ricas no dia seguinte e adquirem uma fortuna colossal. E os meus amigos foram residir em Salvador, em uma mansão, no bairro mais elegante da época. A minha amiga, que era uma senhora modesta, mas agora mudou de condição socioeconômica, contratou uma professora de ética, uma professora de estética, uma professora tanta coisa, para poder ser bem aceita no estreito e fechado círculo da alta sociedade. Mas sendo muito amigos meus, ambos convidavam-me para ir ao almoço na sua casa. E como a minha vida sempre tem sido um pouco atribulada, sem tempo para esses requisitos sociais, eu ia postergando, justificando-me, e eles insistiam, até que ficou uma situação incômoda. Já era descortesia de minha parte evitar essa oportunidade. E diziam: Divaldo, vem almoçar conosco. No Nordeste, quando alguém se muda para uma casa nova, há um hábito. Quando a pessoa ali está, tem o prazer de mostrar a sua casa aos amigos. Eu penso que é um pouco de sadismo para provocar inveja no outro. E então é muito comum. E é quando a pessoa chega, faz-se-lhe uma pergunta em 3 variantes. Quer conhecer a casa, quer sentar ou quer tomar café? Quando eu sou convidado, eu digo os 3. Porque depois de tanto sacrifício, um cafezinho não faz mal a ninguém e sentar também não. Por fim, era para que eu fosse almoçar. E eu digo: meu Deus, almoço em casa de rico é algo tão complicado. Eu tenho um filho adotivo que é médico e é professor nas 2 universidades em Salvador. É muito irônico, meu filho. E ele tem muita pena de mim, essa compaixão dos sábios com os mais ignorantes. E ele sempre me dá um conselho: tio, quando você estiver num lugar refinado, porte-se bem. Eu digo: mas meu filho, eu me comporto com certo equilíbrio. Não é, tio, é que nós, os pobres, quando vamos a esses lugares refinados, especialmente a um banquete, a uma refeição, a um coffee break, e vemos a mesa rica, nós fazemos: oba! É característica de pobre. Eu perguntei: como é que o rico deve fazer, meu filho? O rico, tio, olha com asco, com indiferença, como se estivesse tão acostumado com aquilo que não vai perder seu tempo a dar importância. E toda vez quando eu chego a um lugar refinado, eu digo: meu Deus, que pelo menos eu possa dar um oba calado e dar um olhar de superioridade com disfarce. Então eu percebi que para almoçar na casa do meu amigo, o almoço marcado para as 13 horas, uma hora elegante. Eu então almocei às 11 para me preparar, porque a comida era francesa. É que vai dizer, eram adornos, eram pequenos toques, detalhes. E é como eu venho de uma tradicional família de 15 irmãos, 12 ficaram reencarnados, era um pouco diferente, então eu almocei e fui. Mas eu fui tão infeliz, porque era dezembro. E quando eu cheguei à casa de meu amigo, fui recebido à porta por um homem de Lipré. Eu digo: meu Deus, o que o dinheiro pode fazer? E então apertei-lhe a mão. Nunca se aperta a mão de porteiro. E foi a minha primeira gafe. Eu acho que o porteiro era francês ou qualquer coisa equivalente. Quando eu lhe estendi a mão, ele fez assim:
tomou um choque. Eu disse, não, somos todos irmãos. Bati no ombro, piorei a situação. Entrei, e aí estava outro mordomo, me levou à sala. A minha amiga me recebeu com palhaço pijama, que era o traje da época, era o máximo. E eu digo, meu Deus, o que será de mim? Porque eu não sabia se sentava, se ficava de pé. Estava eu e a dama, até que chegou o cavalheiro, o que facilita muito, porque as senhoras são um tantinho complicadas, para não dizer muito complicadas. Então, é claro, conversemos e chegou a hora da refeição. Eu orava e dizia, meu Deus, que eu não faça oba, que eu não faça nada. Abriram a parede, entrava a parede na outra parede, e uma mesa enorme. Então eu olhei e tive que me controlar. Lembrei do meu filho, olhei com naturalidade, para dar a impressão que estava acostumado. Sentamos-nos e começou o desfile, veio o maître, acompanhado de garçons. Imagina, em Salvador, na Bahia, há mais de 30 anos. E eu digo, meu Deus, o que será de mim? Tudo que ele fizer eu vou fazer, porque é a receita de Ibrahim Sued. Na época, o grande cronista da sociedade. Faça o que o seu anfitrião fizer. Mesmo que ele erre, erre com ele. Porque é deseducação ensiná-lo. Então eu fiquei de olho nele. Ele não pegava o talher de jeito nenhum, nem eu. Até que veio um rosbife. Eu passei a detestar o rosbife pelo que me aconteceu. Porque o garçom veio com a bandeja de prata, mas estava cortado, mas não estava cortado. Estava cortada até uma parte quase terminal. Então eu peguei o talher com os dedos na técnica e comecei a cortar. Mas faca de rico não corta nem manteiga. E eu fui fazendo força, e o garçom abaixando a bandeja, e eu também, até que nossas cabeças bateram. Eu sorri para ele e disse, muito obrigado. E ele se foi adiante, adeus, rosbife. Então foi um almoço expiatório, mas eu sobrevivi. Consegui sobreviver com um estoicismo impressionante, graças a Deus. Eu havia almoçado antes, quando o maître chegou, e aí começa o meu sacrifício de tântalo, o suplício. E disse, passemos à sala do café. Imagine, para tomar café tem que ir a outra sala. Nós fomos, a minha amiga, meu amigo e eu também, parecia também que eu era rico. O que eles faziam, eu fazia, eles riam, eu também ria. Eles ficavam sérios, eu ficava sério. Quando chegamos à sala, o meu amigo disse, Divaldo, aquela uma cadeira do papai. Eu digo, pois é, comprei-a em Miami. Naquela época que se comprava tudo em Miami. Agora todo em Miami compra tudo no Brasil e leva para lá. Porque a vida muda. É uma beleza, graças a Deus. Então comprei-a em Miami. É uma cadeira especial. Ela é anatômica. Por favor, experimente-a. E eu cometi o pecado mortal de sentar-me na cadeira. Sentei-me e a cadeira era tão anatômica, que com meu peso ela foi abaixando, os joelhos foram subindo, os braços me envolveram, prenderam os meus braços e os meus joelhos ficaram quase no queixo. E eu afundado naquela tragédia. Nesse momento veio o garçom, o mesmo. Ele não gostou de mim, com certeza. Porque ele chegou com a bandeja, aceita, eu sou quase cafeinômano. Estendi o braço, mas o braço da cadeira não dava. E ele, erecto, bem distante. Eu sorri e disse, muito obrigado. Eu não tenho o hábito de tomar café. Ele saiu, graças a Deus. Nesse momento ocorreu algo inesperado. A cadeira massageava. E eu sinto cócegas. Quando ela deu a primeira massagem no pão direito, eu me entendicei. Abaixei mais. E aí eu prendi a respiração, eu vou morrer. Porque é incrível. Vem agora o maître e diz, passemos à sala dos aperitivos. Eu disse, meu Deus, eu nem almocei, vou tomar sorrisal. Como é que eu vou poder tomar esse sorrisal? Mas quis levantar-me, a cadeira me reteve. O meu amigo me olhou e disse, Divaldo, algum problema? Ele disse, pelo amor de Deus, salve-me do conforto desta cadeira. E ele arrancou-me.
Quando eu saí, eu me corrigi, olhei para a cadeira e disse em latim: vá de retro a Satã. E nunca mais me sentei em cadeira nenhuma confortável. Graças a isso, nós ficamos todo colunável. Pede o Dr. Robert de Robes que voltemos às cadeiras duras, às camas duras. Eu me lembro bem das camas, que eram de tábuas, o colchão de capim, principalmente lá em casa. Como eu era o último filho, eu herdava dos meus irmãos tudo, inclusive a roupa. Nunca me esquecerei de um dia que a minha mãe disse: você vai usar calça comprida, meu filho. Eu tinha 14 anos e fiquei exuberante de júbilos quando ela me trouxe a calça comprida, que eu olhei. Tinha tanto remendo que eu não sabia qual era a peça original. Minha mãe era uma excelente remendona. Hoje eu estaria na moda, porque quanto mais rasgada, mais remendada, mais descolorida, mais cara, de mais grife. Eu vestia aquela calça Technicolor e dei o início à minha existência. Mas a nossa cama de capim, o colchão foi passando do irmão para tal, até que chegou a minha vez. Quando eu me deitava e caía naquele maravilhoso capim, nas tábuas, subiu uma poeira sonífera e eu dormia. Mas aí vieram os colchões de mola, os detestáveis colchões de espuma. E quando ficamos deformados, felizmente chegaram os colchões ortopédicos. Uma tábua, uma ligeira camada de espuma, voltamos ao passado, porque muitas pessoas dormem no chão para corrigir a coluna. Então nós temos este fator que merece ser cuidado em nossa máquina. A quarta função é a instintiva. Teremos que desenvolver os nossos instintos. Como dizemos, eu reagi por instinto, porque reagir é a segunda expressão do nosso processo evolutivo. A primeira emoção foi o medo. Dele se derivam todas as emoções equivalentes, o pavor, o terror, a angústia e etc. A segunda emoção foi a ira, porque preservando a nossa realidade antropológica, toda vez que a nossa vida está ameaçada, nós nos iramos. E por efeito psicológico, as glândulas suprarrenais derramam adrenalina na corrente sanguínea e nós enfurecemos. Mas logo após temos uma descarga de cortisol e retrocedemos. É esse o movimento de avançar e retroceder. Sempre estamos reagindo quando deveríamos estar agindo. Dessa forma, é necessário educarmos o instinto, graças à razão. E avançamos para a quinta função da máquina, a de natureza sexual. Asseverava Freud que na raiz de todo conflito há, naturalmente, um distúrbio da libido. Talvez não cheguemos a exagerar como mestre da psicanálise, mas não podemos negar o impulso da libido. Se o indivíduo tem uma psicologia masculina e uma organização fisiológica feminina, ele tem um conflito. Se o indivíduo tem uma organização masculina na sua anatomia, mas a sua psicologia é feminina, ele faz um conflito. É necessário que estudemos a nossa realidade sexual, a nossa polaridade psicológica, para harmonizarmos com a nossa realidade de natureza orgânica. Então é necessário que esta função esteja em equilíbrio para podermos superar os impulsos do primarismo reprodutor ou dos vícios que adquirimos ao largo do processo antropológico. A sexta função da máquina é a intelectiva superior. Desenvolver a inteligência não apenas para ter, para poder, para gozar, para saber, sobretudo para ser. É necessário ter para manter uma vida de equilíbrio, mas é indispensável ser, como asseverava Jesus, do que vos adianta salvar o mundo e perder a própria alma. A doutrina espírita propõe o nosso trabalho de lutar contra
as más inclinações, as heranças do primarismo, do instinto, aquelas heranças perversas que ainda predominam em a nossa natureza, conforme a questão 742 do citado Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta às entidades venerandas qual a razão da guerra, e esses seres sublimes redarguem predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual do homem e o transbordar das paixões. É necessário, então, que, através da inteligência, dominemos esse transbordar das paixões e coloquemos as nossas tendências animais, a herança, abaixo da nossa capacidade espiritual, moralizando-nos cada dia mais. Por fim, a sétima função da máquina, segundo Robert de Robes, é a função emotiva superior. Desenvolvermos a capacidade da beleza interna, de nos comovermos ante uma paisagem iridescente, de entrarmos no estado de transe no momento de uma oração, termos um sentimento de ternura ao olhar uma criança, um sentimento de amor ao ver o declínio de uma vida na senectude, desenvolvermos a beleza na música, na poesia, na estética, nas várias manifestações em que Deus se nos apresenta, dizendo, por exemplo, que as flores são seu autógrafo no altar da natureza. Então, depois que realizamos esse fenômeno, passamos ao quinto nível de consciência, a consciência cósmica, que é muito rara de ser atingido, pelo menos na situação atual, exceto quando nos recordamos de vultos extraordinários da humanidade, como Madre Teresa de Calcutá, Swami Sai Baba, Sivananda, ou um Pasteur, ou um Beethoven, ou Miguel Ângelo no seu êxtase, ao pintar a Capela Sistina, ou Francisco Cândido Xavier, o venerando apóstolo da mediunidade, que, dentro de 2 dias, nós comemoramos o primeiro decênio da sua desencarnação, quando não mais o tivemos na forma material, mas nas lições inenarráveis da sua compostura na mediunidade, da cidadania, na forma de criatura humana, que atingiu esse quinto nível de consciência, a consciência cósmica, exarada no Novo Testamento, nesta frase do apóstolo Paulo: já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Chico Xavier teve a ocasião de dizer: eu não sou nada, eu sou um auxiliar dos Espíritos, que de mim se utilizam para fazer o que lhes apraz. E Madre Teresa, eu sou um lápis na mão de Deus, que por meu intermédio escreve aquilo que considera oportuno. Então, nesse estado de integração com o Cristo cósmico, com a consciência transcendente, nós realizamos o nosso périplo e passamos agora a níveis de consciências que a psicologia ainda não estabeleceu. Mas, examinando-se essa realidade, poderemos observar a grande contribuição da doutrina espírita, em particular demonstrando que vivemos em um mundo que interage com outro mundo. É como dizer-se que vivemos em 2 mundos. Poderemos dizer que vivemos num mundo de diferentes vibrações, de círculos concêntricos, mundo espiritual e o mundo material. O primeiro é o mundo causal, de onde viemos, para onde retornamos. O segundo é o mundo da cópia, é o mundo dos efeitos, é a escola abençoada, onde transitamos e desenvolvemos este Cristo interno que jaz, aguardando o nosso esforço, através dos vários níveis de consciência, para nos integrarmos na consciência cósmica, sem perdermos a nossa individualidade. Então, os notáveis estudiosos estabeleceram que para podermos estar nessa situação, a nossa existência
especialmente mental, apresenta manifestações de biorritmos, os denominados ritmos da vida. O biorritmo nada mais é do que uma onda eletromagnética emitida pelos nossos neurônios, que através das várias emoções, através desses ciclos, que são medidos por segundo, hertz, podem colocar-nos, desde os primários, a consciência adormecida, até os estados transcendentais, a consciência cósmica. E os estudiosos estabeleceram que nós transitamos em 4 biorritmos. Essas medidas, através das técnicas computadorizadas do eletroencefalograma, estabelecem que a maioria das criaturas vive no biorritmo beta. É esse biorritmo das nossas cidades, da agitação. É esse biorritmo da inteligência sempre mudando de situações. Estabeleceram alguns psicólogos que a criatura humana durante o dia tem 95 mil pensamentos. Até hoje eu me interrogo como é que eles conseguiram contar, mas de qualquer forma deve ser válido. Mas cerca de 90 mil são pensamentos viciosos, repetitivos, sem significado. Apenas alguns poucos são pensamentos novos, são pensamentos do período da consciência de sono, com sonhos, ou da consciência de si mesmo, da consciência objetiva. Então é necessário que nós consideremos este biorritmo beta, em que nós emitimos ondas, cujos ciclos vão de 13 a 27, 28, 30, com as variações, com as diferentes escolas que medem os biorritmos humanos. Esse biorritmo é muito bom ser aplicado na terapêutica, especialmente para crianças TDA. As crianças que têm transtorno, esse tremendo transtorno que caracteriza o déficit da ação. Essas crianças que têm muita dificuldade de viverem com equilíbrio. Então, através desses biofeedback, os terapeutas conseguem utilizar desses movimentos para que essas crianças deficientes recuperem a sua lucidez. Mas se o indivíduo for sendo educado através de exercícios que lhe podem proporcionar uma vida saudável, ele mudará de biorritmo e passará ao biorritmo alfa, em que os ciclos vão de 7 a 12 por segundo, já são mais lentos. É nesse momento que se pode medir, por exemplo, as repercussões denominadas Schumann. É nesse momento em que nós podemos acalmar, concentrar-nos. É nesse momento quando podemos, aqueles que somos portadores de mediunidade, acender a lâmpada interna do equilíbrio, mantendo as nossas emoções e sensações em tranquilidade para evitar os fenômenos anímicos. Os biorritmos servem para proporcionar o bom desenvolvimento da mediunidade. No biorritmo beta, encontramos a mediunidade atormentada, aqueles chamados por Allan Kardec médios de prova, que estão sempre cheios de síndromes emocionais, de sensações orgânicas, distúrbios de comportamento, e sempre acusam a mediunidade. Não, deve acusar-se a si mesmo. É o sistema nervoso em desalinho de existência anterior que agora apresenta essas nuances como distúrbios e que a mediunidade, naturalmente, abre campo à presença de espíritos vulgares e perversos, gerando situações perturbadoras. Mas no nível alfa, o indivíduo já pode mergulhar no seu pensamento e selecionar o apagar das vibrações tormentosas, abrindo espaço, como diria Manuel Bandeira, fazendo silêncio para ouvir as estrelas,
fazendo silêncio interior para poder abrir-se à faculdade mediúnica em um belo desdobramento que nós chamaremos a educação das suas forças paranormais. E, naturalmente, mediante o exercício, o indivíduo vai parar no terceiro ciclo, na fase de consciência teta, quando nós podemos liberar uma grande quantidade de imunoglobulina, essa substância que nos imuniza, especialmente os aparelhos respiratórios, digestivo, de infecções. É nesse estado teta que nós fazemos o transe profundo. É a mediunidade com Jesus, em que o médium, lapidando as suas imperfeições, abre espaço para que outras individualidades, espíritos, se comuniquem, se sofredores, para receberem a bênção do esclarecimento nas reuniões especializadas, denominadas de doutrinação, de conforto espiritual, ou de psicoterapia, ou nas sessões de desobsessão, ou naquelas outras, nas quais os benfeitores vêm dialogar conosco, apontando os rumos luminosos para o reino dos céus dentro de nós. E depois do exercício prolongado, nós poderemos realizar nessas fases de concentração o biorritmo delta, 0,1 ciclo a 3 ciclos por segundo, e que as emissões das ondas eletromagnéticas dos nossos neurônios cerebrais fazem-se de acordo com o nosso equilíbrio mental, o nosso equilíbrio de emoções, o nosso caráter de pensamentos. Então fazemos o êxtase, é o estado profundo de entrega que vai corresponder àquele nível do apóstolo Paulo, entregando-se a Cristo e deixando que Cristo nele vivesse. Se conseguirmos, através do estudo da doutrina espírita, que nos vai elevar os níveis de consciência e proporcionar-nos sempre um estado de paz, não é necessário que estejamos em alfa. No momento próprio, o estado beta, com controle. Em outras oportunidades, o estado alfa, para entrar em sintonia. Mas esse estado, muitas vezes, provoca situações bem peculiares. Narra-se que Albert Einstein, depois de estar 3 dias e 3 noites no laboratório em Princeton, sentiu fome e saiu do laboratório na direção do refeitório. Antes de chegar ao refeitório, ele foi interceptado por um aluno que lhe fez uma pergunta. E o eminente mestre atendeu o jovem com bonomia, com serenidade, e esqueceu-se de onde vinha e para onde ia. Então perguntou ao jovem: quando nos encontramos, eu estava vindo do laboratório para o refeitório ou estava indo do refeitório para o laboratório? O jovem, que estava mais em alfa do que ele, disse: professor, o senhor estava vindo do refeitório. Muito obrigado, então eu já almocei. E aí voltou para o laboratório. Também se conta uma extraordinária de Newton, o pai da gravidade. Ele descobre a lei de gravidade com a célebre queda da maçã. É convidado para jantar com o rei. Ele, a hora aprazada, a sua empregada de quarto anuncia que está no momento de vestir-se. Ele entra no quarto, prende a luz e bate a porta e vê pendurado o pijama. Então ele diz: mas eu entrei naturalmente para dormir. Despe-se, veste o pijama e vai deitar-se tranquilamente. E o rei ficou esperando. É o estado alfa. Há muitas pessoas que vivem alfa. É um alfa negativo. É a ausência da ação, que deve estar presente em toda a nossa vida, através dos nossos movimentos, para então, através do controle, podermos avançar ao estado teta, para a perfeita comunhão. E no estado delta, já referido, atingirmos o que Jeanne d'Arc, em o Livro dos Médiuns, denomina o mediumato, o mediunato, aquele estado de apostolado da mediunidade. Vivemos dias muito tormentosos. As criaturas nos encontramos, em geral,
com as exceções compreensíveis, atormentadas. Vivemos momentos de agressividade pessoal, agressividade no lar, agressividade no trabalho, agressividade na rua. Perdemos o endereço de nós mesmos. Há 250 anos, um pensador inglês, Thomas Herd, estabeleceu que a criatura humana havia perdido o endereço de Deus e por isso debatia-se nas águas confusas do seu desequilíbrio. Parafraseando Herd, diríamos que as criaturas da atualidade perdemos o endereço de Deus e não sabemos o nosso próprio endereço. Ainda encontro pessoas que perguntam: mas Divaldo, eu não sei para que nasci. Você pode dizer-me qual é a minha missão? Eu digo: mas se você não sabe qual é a sua missão, como eu vou sabê-la? Você é médium. Pergunte aos espíritos, mas eles não dizem. E as pessoas olham estranhas, porque supõem que os espíritos repetem na atualidade aquilo que ocorria em Delfos. O espiritismo veio dignificar a mediunidade, dar-lhe um sentido ético, transformar os médiuns em antenas para a construção de um mundo melhor, fazer que a mediunidade seja dignificada pelo exemplo. A cada momento nós temos uma enxurrada de apresentações pseudomediúnicas em nossos cenários, e amigos me hão dito que determinadas editoras contratam pessoas que têm habilidade para escrever, para jogarem em nosso comércio livresco, ou livreiro, livros que são da lavra do indivíduo, que usa o pseudônimo e dizem que são mensagens ditadas pelos seres desencarnados. E vemos absurdo de toda a natureza, a mediunidade perdendo o seu brilho, aquela ponte entre o mundo propícuo e aquele mundo longínquo que podemos alcançar, deixando de ser um instrumento de paz, para ser um instrumento de perfídia, de dissídio, de perturbação. É de perguntarmos onde estão esses médiuns dedicados à renúncia, à abnegação, ao apostolado do amor, mediunidade com Jesus. São horas muito difíceis que atravessam a nossa sociedade, mas o Espiritismo é a meridiana luz que alcançará todas as consciências. Há no Evangelho de Jesus uma proposta do insigne mestre que me deteve vários anos em reflexão. Ele asseverou que aquele que pecar contra o Pai será perdoado. O que pecar contra o Filho será perdoado. Mas o que pecar contra o Espírito Santo, este não terá perdão. E durante anos eu tentei penetrar no significado desse pensamento, até que, sob o auxílio da benfeitora Joana de Ângeles, deduzi que pecar contra o Pai é ignorá-lo. Aqueles que às vezes blasfemam, que se atormentam do materialismo, que são vítimas das religiões ortodoxas, que nos deram um Deus antropomórfico, caprichoso, com as experiências humanoides. Então esse indivíduo rebela-se, ele é perdoado, isto é, não é levado em conta a sua rebeldia, face à profunda ignorância. Mas aquele que também se rebelar contra o Cristo, dizer que é uma figura mitológica, como tantas outras, não só do Parnaso, como das tradições míticas da humanidade. Também esse terá o perdão, isto é, não será levado em conta. Se ele considerar Jesus o homem de Nazaré, o psicoterapeuta, o notável poeta, o humanista, ok, tudo isso é válido. Não lhe será imputada nenhuma punição. Mas aquele que, tendo entrado em contato com os espíritos, aqueles que receberam a palavra do mundo transcendental, que tiveram as provas exuberantes da imortalidade, e, no entanto, vêm de realizar situações penosas, esses não terão perdão, isto é, eles assumem uma responsabilidade muito grave para reabilitarem-se eles próprios, porque o perdão é a autoiluminação, é esse estado de reconhecer a pequenez e repará-la. Então compreendi perfeitamente quando vejo indivíduos que se levantam para criarem cismas,
para apresentarem situações lamentáveis, muitas vezes dizendo que estão sob inspiração de espíritos, sem dúvida, perversos. Porque os espíritos nobres são portadores de uma ética de grande significado. Eles são a luz que esbatem a treva. Desta maneira, recordando-me dos 90 anos da capa dos pobres, quando o humilde casal levanta-se em 1922 para, numa casa de madeira, entrar em contato com o mundo transcendente, é inevitável que uma grande emoção tome conta de nós outros, porque eram dias difíceis, de testemunho. E eu me lembro de Santo Eusébio, que é um dos pais da igreja cristã primitiva. À medida em que as perseguições diminuíram em relação aos discípulos de Jesus, começaram as primeiras debacles do cristianismo nascente. À medida em que aquelas dificuldades, para ser espírita, era necessário desafiar o status quo, era ser marcado por pechas, ser perseguido, como disse muito bem aqui, era ter a coragem de enfrentar a polícia. Eu alcancei aqueles dias, mas estive perto. E ainda me recordo de estando em cidades do interior do estado da Bahia, pregando nas casas espíritas, essas serem apedrejadas. E me recordo que em 1957, em Londrina, sob os auspícios da Federação Espírita do Paraná, em uma sexta-feira da Paixão na Concha Acústica, enquanto proferíamos uma conferência, veio uma procissão. E ali parou cantando hinos e respeitosamente silenciamos, numa atitude de dever, de cidadania e de respeito a outra crença. Mas o objetivo daqueles indivíduos no momento, conforme declararam depois, era impedir que as pessoas pudessem ouvir a mensagem. Então eram dias difíceis, à medida em que a doutrina se foi ampliando. E tudo aquilo que cresce em superfície diminui em profundidade. À medida em que as adesões foram sendo massivas, é claro que as pessoas foram recém-chegando e acreditando se conhecer a doutrina sem a ter estudado. O Espiritismo é doutrina simples, mas ela é simples na sua expressão, e tudo que é simples é muito complexo. É tão difícil falar fácil, é tão difícil penetrar nesse sentido profundo do amor, da caridade, conforme quisarado por Allan Kardec. Então, aqueles verdadeiros heróis dos primeiros anos, até chegarem a estes dias, 90 anos depois, merecem o tributo da nossa imensa gratidão aos médiuns que transitaram por esta cidade durante esse largo período. E conheci alguns desde 1954, abnegados trabalhadores do Evangelho, que dedicavam a mediunidade a Jesus Cristo, atendendo pacientes em toda parte, atendendo sofredores, levando a sopa, levando pão, mas levando sobretudo o conhecimento. Porque a maior caridade que se faz ao Espiritismo é o da sua divulgação, conforme escreveu Emmanuel, através da mediunidade do venerando Chico Xavier. Desejamos, então, e agradecendo àqueles heróis, tomá-los como exemplo para os nossos dias de tribulações, de tantos convites ao prazer, à leviandade, à superficialidade, ser espírita, e introjetar Jesus na alma, aprender a fazer silêncio enquanto a balbúrdia triunfa. Joana de Ângeles diz que o mal, nesse sentido filosófico, utiliza de clarins para chamar a atenção, e o bem calça sandálias de veludo e escorrega discretamente para que ninguém o veja. Mas o que é o bem? Pergunta Allan Kardec, é tudo aquilo conforme as diretrizes do Senhor. E o mal é tudo aquilo que se lhe opõe. É necessário que em nossas vidas, aqueles que somos espíritas, aqueles que estamos no exercício da mediunidade, que em nossas vidas não estejam longes a renúncia, a abnegação,
o espírito de fraternidade, para podermos ser instrumentos do Senhor, como no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, as estrelas que estavam nos céus caíram sobre a terra. Não eram as estrelas no sentido astronômico da palavra, eram os seres estelares, as entidades luminíferas que desceram sobre a sombra da terra para provocar essa claridade meridiana da doutrina libertadora. Queridas irmãs e queridos irmãos, senhoras e senhores, jovens, o Espiritismo traz Jesus de volta, o homem de Nazaré, que não tinha uma pedra para reclinar a cabeça, embora as aves dos céus tivessem ninhos e as feras os seus covis. Vem trazer Jesus para construirmos um mundo melhor, um mundo de fraternidade, um mundo de ternura, um mundo de compaixão. Quem é tão pobre que não pode amar? Quem é tão destituído de valores que não pode perdoar a ofensa? Quem é tão miserável que não pode deixar-se conduzir pela dúlcida vibração de uma prece? Então procuremos nesses dias tumultuosos que assolam, voltarmos-nos para o bem, em nosso próprio benefício.